Muito bom dia a todos. Vamos continuar nossa leitura do Srimad Bhagavatam. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashodanandana Raja Jana Ranjana. 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 Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 31, titulado Os Cantos de Separação das Gopis. Hoje vamos ler a partir do verso número 8. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Madhuraya Gira Valguvakshaya Buddha Manokyaya Pushkarikshana Vidhikaririma Viramuhyati Adhara Sindhuna Pyayaya Swanaha. Tradução de cada palavra. Madhuraya, doce, Gira, por tua voz. Valgo, encantadoras. Vakyaya, por tuas palavras. Buddha, aos inteligentes. Manogya, Yaya, atrativas. Pukshara, Pukshkara, lótus. Ikshana, tu cujos olhos. Vidhikarihi, servas. Imaha, estas. Vira, ó herói. Muhyati, confundindo-se. Adhara, de teus lábios. Sidhuna, com néctar. Apyayayaswa, por favor, devolve a vida. Naha, a nós. Já vamos para as traduções, os significados que foram dados pelos queridos discípulos de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Ó pessoa de olhos de lótus, tua doce voz e palavras
encantadoras que atraem a mente dos inteligentes. Estão a nos confundir mais e mais. Nosso querido herói, por favor, revive tuas servas com o néctar de teus lábios. Continuando. Verso número 9. O néctar de tuas palavras e as descrições de tuas atividades são a vida e a alma daqueles que sofrem neste mundo material. Estas narrações, transmitidas pelos sábios eruditos, erradicam as reações pecaminosas e concedem boa fortuna a quem quer que as ouça. Estas narrações difundem-se por todo o mundo e são cheias de poder espiritual. Aqueles que propagam a mensagem de Deus, de certo, são as pessoas mais munificentes. Vamos para o significado. O rei Prataparudra recitou este verso para Shri Chaitanya Mahaprabhu durante o festival de Ratha Yatra do Senhor Jagannatha. Enquanto o Senhor descansava no jardim, o rei Prataparudra entrou humildemente e começou a massagear suas pernas e pés de lótus. O rei então recitou o 31º capítulo do 10º canto do Srimad Bhagavatam, as canções das Gopis. O Chaitanya Charitamrita relata que eu ouvi este verso que começa com Tava Kathambritam. O Senhor Chaitanya levantou-se de imediato em amor estático e abraçou o rei Prataparudra. O incidente é descrito com detalhes no Chaitanya Charitamrita, Madhya 14, capítulo 14, versos do 4 ao 18. E em sua edição, Srila Prabhupada fez um extenso comentário sobre ele. Om Agyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Umilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Svapadam Tikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Budale Srimati Dayananda Goswami Iti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Budale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Panchakaupataru Vishya Kripa Sindhu Vyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. Então aqui nesse verso, deixa eu repetir aqui. O néctar de tuas palavras e as descrições de tuas atividades são a vida e a alma daqueles que sofrem neste mundo material. Estas narrações transmitidas por sábios eruditos erradicam as reações pecaminosas e concedem boa fortuna a quem quer que as ouça. Estas narrações difundem-se por todo o mundo e são cheias de poder espiritual. Aqueles que propagam a mensagem de Deus de certo são as pessoas mais munificentes. Então aqui no significado, fala-se desse episódio com Maharaj Prataparudra. Maharaj, ele queria muito obter a misericórdia do Senhor Chaitanya e ele
ele se aproximou de vários devotos, primeiro de Advaita Acharya, e pediu para que Advaita Acharya fizesse um arranjo para que o Senhor Chaitanya pudesse se encontrar pessoalmente com ele. Porque ele sabia que Chaitanya era Krishna, ele sabia que era Krishna, então ele queria essa oportunidade. E Advaita Acharya então se aproximou de Chaitanya Mahaprabhu e falou do desejo do rei, porém Chaitanya Mahaprabhu disse, de forma alguma, eu sou um sannyasi, como eu posso me encontrar com uma pessoa apegada à vida material, como um rei? O que as pessoas vão pensar de mim? Chaitanya Mahaprabhu tinha muito cuidado para não tornar o seu movimento ficar desacreditado. Então, como ele era o líder, então qualquer mácula com relação à sua pessoa, isso iria comprometer sua missão. Então ele falou de forma alguma. E Advaita Acharya falou isso para Maharaj, e o Maharaj Prataparuda ficou muito triste. E insistiu, por favor, fale com ele. E ele novamente falou com Chaitanya. Então o Senhor Chaitanya falou, se você me pedir novamente, eu vou embora daqui. Só isso. Simplesmente. E aí ele falou com outros devotos. E Chaitanya Mahaprabhu estava irredutível. Então, simplesmente decidido. Então, o Maharaj Prataparuda disse que ia abandonar o corpo dele, se não obtivesse a misericórdia do Senhor Chaitanya. Imagine o rei abandonar seu próprio corpo. E os devotos falaram isso para o Senhor Chaitanya. Dentro do coração, o Senhor Chaitanya ficou muito feliz. Mas externamente ele falou, não posso. Então os devotos sugeriram que Maharaj Prataparuda ele fizesse um arranjo durante o Ratha Yatra. Que ele se vestisse como uma pessoa comum, não como um rei. E então, em dado momento, quando o Senhor Chaitanya fosse descansar, ele se aproximasse do Senhor Chaitanya, começasse a massagear os seus pés e recitasse o Bhagavata. E nesse momento o Senhor Chaitanya iria dar misericórdia para ele. Né? Só que ele fez melhor. No Ratha Yatra ele se vestiu como uma pessoa comum, pegou uma vassoura e começou a varrer a estrada onde o Senhor Jagannatha iria passar. Por isso que os devotos usam o Ratha Yatra vassoura, né? Isso foi o gesto de Maharaj Prataparuda. Então, quando o Chaitanya Mahaprabhu viu aquilo, ele ficou muito feliz. Né? E em dado momento, como descreve aqui, o Senhor Chaitanya parou num jardim e foi descansar um pouco. Então, Maharaj Prataparuda aproveitou a oportunidade, se aproximou e começou a massagear o corpo do Senhor Chaitanya. E o Senhor Chaitanya estava em êxtase. Né? E aí, então, ele começou a recitar. Ele tinha decorado esses versos. Né? Então, ele começou, os devotos tinham isso, né, de decorar os versos e recitar os versos. Isso é muito auspicioso. Imagine encher a nossa mente com esses versos. Não? E aqui, esse capítulo é muito interessante, porque as golpes, elas perderam Krishna nesse momento, pelo menos a presença direta de Krishna. E elas estão oferecendo várias orações, onde elas expressam o seu desejo de que Krishna se manifeste para elas. E assim os devotos também usam essas orações delas para expressarem, através desses versos, que são tão belamente compostos pelas golpes, expressar também o seu desejo de que Krishna se manifeste
para ele, para o devoto. Né? Então, os devotos decoram esses versos e recitam esses versos, se dirigindo para Krishna. Então, Maharaj Prataparudra, quando começou a recitar esse verso, não só esse, que ele recitou o capítulo dos versos. Então, Chaitanya Mahaprabhu imediatamente ficou em êxtase e abraçou Maharaj Prataparudra. Aí o verso diz que Krishna, o sorriso de Krishna, os passatempos de Krishna, são um refúgio das almas que sofrem nesse mundo material. Então, isso aqui obviamente é para o devoto, né? Porque nós, devotos, apesar de desejar Krishna e servir a Krishna, ainda estamos submetidos a as dores da existência material. A gente quer Krishna, mas, ao mesmo tempo, os nossos condicionamentos materiais, nossa ignorância, nos traz muito sofrimento. É um sofrimento diferente do sofrimento das almas completamente condicionadas. Um pouco diferente, né? Porque o devoto, ele anseia tanto por Krishna, quer tanto servir a Krishna amorosamente, porém ele não consegue. Então, a sua dor é a dor de não ter Krishna, mas assim, ter Krishna como o devoto anseia, né? Porque quando a gente experimenta um pouquinho de Krishna, aí a gente quer mais um pouco. Né? E quando experimenta mais um pouco, quer mais um pouco. E vai. Isso vai, entende? Só que o desejo não acompanha a condição do devoto para isso, para tal. Compreendem? Então, o devoto deseja mais do que ele é capaz de obter na sua condição. Porque Krishna é tão doce, Krishna tem tantas qualidades, né? E quando a gente experimenta um pouco, a gente desenvolve a ânsia de querer mais, e chega um momento que a gente quer Krishna completamente. Ele não saia de nossa mente nem um minuto sequer, nem um segundo sequer. Não é assim que as gopis falavam? Elas reclamavam porque Brahma fez olhos que piscam. Então, é tão saboroso, né, que um segundo só. Porém, na nossa condição, não é? A gente esquece constantemente Krishna. E aí a gente tem um sofrimento duplo. O sofrimento causado pela própria existência material em virtude de nossas atividades materiais. E sofre porque, né, a gente, devido à nossa condição, a gente se afasta de Krishna. E a gente não tem Krishna. Porém, aqui está dizendo que quando, né, a gente pode se absorver, né, o néctar de tuas palavras e as descrições de suas atividades são a vida e a alma daqueles que sofrem
existência. Mas, como eu falei, aqui está se referindo aos devotos, porque as pessoas em geral não vê nos passatempos de Krishna, né, nas palavras de Krishna, o alívio dos seus sofrimentos. Isso é o devoto. Então o devoto, ele alivia a dor da saudade, ou essa situação, né, em que ele não tem Krishna como ele desejaria ter. Mas quando ele ouve sobre Krishna, os passatempos de Krishna e tudo mais, né, ele sente um alívio desse sofrimento. Porque o fato de ouvir, de lembrar de Krishna, traz a presença de Krishna. E o devoto alivia seu coração. Então, esse é o segredo. Quando a gente está com o coração assim meio, né? Aí a gente tem que lembrar de Krishna. Porque a gente sente essas coisas no coração porque está pensando em coisas que não são dignas de serem pensadas, vamos dizer assim. Infelizmente, nós, como almas condicionadas, estamos ainda muito presos ao nosso passado, muito, muito presos. Né? E aí a gente desperdiça nosso tempo pensando em coisas inúteis. E por isso a gente sofre. E o devoto sofre mais ainda, porque vê que está perdendo seu tempo, desperdiçando sua vida. Né? E aquela luta, a luta é uma luta. Por isso que Prabhupada fala, tem que ser herói. Tem que ser um herói. Porque é uma luta contra essa correnteza, né, causada pelo nosso passado, pelas nossas vidas. E aí tem que ser um herói. Eu quero Krishna, só Krishna e nada mais. E a memória oferecendo um monte de coisas, o mundo oferecendo um monte de coisas. E aí a gente fica. Né? Aí sofre. Mas quando o devoto pode absorver sua mente em Krishna, né, aí ele pode se aliviar desse sofrimento material. Tudo se deve ao esquecimento de Krishna. Uma vez meu mestre espiritual falou assim, esquecer Krishna é o mal absoluto. Entende o que significa isso? Não tem nada de auspicioso esquecer Krishna. E quando eu falo esquecer Krishna, é esquecer. Né? A mente está em outro lugar, em outra coisa. Então, completamente inauspicioso. Isso é um mal absoluto. Não tem nada de bom. E lembrar de Krishna, pensar em Krishna, é o bem absoluto. Tudo se torna auspicioso. Simples assim. Por isso que o princípio mais importante da nossa prática espiritual é sempre lembrar de Krishna e nunca esquecer Krishna. Claro, se a gente está sempre pensando em Krishna, automaticamente a gente não esquece Krishna. Né? Mas se a gente esquece, se a gente esquece de Krishna, a gente não está pensando em Krishna. Eu sei que às vezes as pessoas falam, mas é tão difícil. Não dá. Tem que lutar. Então, Prabhupada nunca disse, nem os acharyas falaram, que
não precisa de luta, não precisa de austeridade. Todos eles falam que existe essa luta. E a gente pode perceber essa luta na nossa vida. Às vezes a gente quer que a mente simplesmente assim. Não é assim. A gente tem que controlar. Veio agora na minha cabeça o pessoal adestrando cavalo selvagem. Né? Já viu como é que é? Não fica, né? Nunca viram, não? Não. O pessoal monta em cima, né? Eles ficam pulando. Eles não querem de jeito nenhum que a pessoa fique em cima dele. Né? Até que o cara segura. Aí depois de um tempo o cavalo se rende. Assim é a mente. A mente dá coisa, reclama. Mas a gente tem que segurar a rédea. Então, porque a pessoa quer domar o cavalo, então ela entende que é o único jeito de domar o cavalo é ficar ali em cima. Né? Mas a gente, muitas vezes, não tem o desejo de controlar a mente. Não tem muito claro o propósito. Aí é como o cara lá, assim, será que eu vou domar esse cavalo? Não sei, vou tentar. Né? Aí começou a dar trabalho, não quero mais deixar esse cavalo para lá. Entende a diferença? Então quando a gente tem a meta, está difícil. Então sobe no cavalo, seguramente, e vai embora. E a mente vai espremer. Vai dar muito trabalho. Né? E não vai ser um dia, 2 dias, tem que se montar, a mente se render, leva um tempinho. Quer dizer, um tempão. Né? Mas é assim, a gente não tem outra alternativa. Como eu sempre digo para vocês, somos um espírito, uma alma, uma diva. Somos consciência, não somos esse corpo. A gente está aqui dentro dessa realidade material, temporária, para aprender algumas coisas. Só que quando a gente entra, a gente se envolve. E pode perder toda uma vida envolvido com coisas triviais desse mundo. Como o Prabhupada falar, né? Comer, dormir, se defender, se acasalar. Qualquer bicho faz isso melhor do que a gente. Não é verdade? Então, sofisticar essas coisas não é nenhum mérito. Comer, dormir. Isso é uma vida instintiva. A gente não pode estabelecer a nossa vida sobre esses 4 instintos e apenas sofisticá-los. Isso é vida animal. Vida humana se destina à autorrealização. Conquistar a mente, conquistar os instintos e poder colocar essa mente em contato com a pessoa suprema. Um animal não pode fazer isso. Então a gente herda os instintos animalescos, porém a gente também ganha uma mente. É pelo fato de termos vivido por muito tempo sob essas circunstâncias instintivas. Então isso está muito arraigado. Então como tirar isso? Como não permitir que essas coisas instintivas dominem a minha vida? Então essa é a guerra. Porque a gente não é a mente. A gente não é o corpo. Então a alma tem que ter força
assim como o nosso cavaleiro lá, ele tem que subir, tem que segurar, a gente tem que segurar. Dá trabalho, dói, mas a gente não tem alternativa. Só sai desse mundo quem conseguiu se libertar desse mundo, se libertar da vida instintiva e cultivou sua inteligência, né, e seu corpo sutil para se conectar com outra dimensão. Tem que se conectar com outra dimensão. Não adianta ficar conectado a essa existência material, essa dimensão material. Fica aqui. Então, a gente é dotado dessa capacidade justamente para poder dar esse salto, sair dessa condição. Então, a gente está dentro de uma condição e para sair dessa condição a gente vai ter que lutar. Então, isso. E a nossa arma mais poderosa é a lembrança constante de Krishna. Essa é a arma para todas. Gravem isso. Lembrar Krishna é a nossa arma mais poderosa para conquistar essa vitória. Enquanto está comendo, pense em Krishna. Enquanto está dormindo, pense em Krishna. Enquanto está trabalhando, pense em Krishna. É assim. Porque a gente fala, vamos pensar em Krishna, a gente às vezes não sabe o quanto a gente tem que pensar em Krishna. Por isso que Chaitanya Mahaprabhu fala, né? Tem que comer Krishna, tem que tudo, o tempo todo. Senão, a energia ilusória acorda todos os monstros que estão dormindo dentro da gente. É assim que acontece. Tá bem? Vocês têm alguma pergunta? Está todo mundo com raiva de mim, né? Eu fico falando essas coisas, né? Todo mundo querendo curtir o mundo, né, Pablo? Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai.